Seguimos, então, para o segundo tópico dessa tarde, o módulo HPB. Para compor esse módulo, chamamos ao palco Dr. João Álvaro Santos e Silva, como presidente da mesa, e Dr. Mauro Lopes, secretário. Dr. João Álvaro Santos e Silva é médico formado pela PUC-RS, cirurgião geral e urologista formado no Hospital Nossa Senhora Conceição. É integrante do Grupo São Pietro, atuando no Prime Day Hospital e Hospital Militar. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Mauro Lopes é médico formado pela PUC-RS, urologista formado pelo Hospital São Lucas e preceptor da residência de urologia do Hospital São Lucas. Gostaria também de chamar os nossos palestrantes para compor a mesa: Dr. Alexandre Goulart, Dr. Eduardo Terra Lucas, Dr. Enio Ziemiek, Dr. João Alberto Benfica, Dr. Carlo Biolo e Dr. Flávio Aranovic. Passamos, então, a palavra ao Dr. João Álvaro, que vai conduzir essa atividade, lembrando que esse módulo tem um tempo total de 1 hora e 15 minutos. Dr. João, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite. E nós vamos aqui, então, falar sobre... Agradecer os convidados também da mesa. Nós vamos, então, conversar aqui sobre um módulo uma doença bastante prevalente aqui, HPB, certamente vai gerir muita discussão. Eu só vou, de antemão, pedir desculpas, porque nós não temos a bio de cada convidado. Então, assim que forem chamados, cada um faça uma breve apresentação, se, por favor, peço gentileza de todos. Então, começamos com o Dr. Eduardo Terra Lucas, vai falar, então, sobre as novas tecnologias para o tratamento do HPB. Então, primeiro, gostaria de agradecer o convite do Luciano, comissão organizadora. Prazer estar aqui, falando de um assunto tão prevalente e importante aí, né, pessoal? Então, se a gente for ver o HPB, a fisiopatologia ela é um pouco complicada e não muito entendida, né? Mas, entretanto, a gente sabe que existem alguns fatores de risco: síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, os maus cuidados com a saúde. A gente sabe que maiores volumes prostáticos estão associados a pacientes com essas condições, que são extremamente prevalentes nos dias de hoje na nossa população. Se a gente for ver um pouco da genética, se existe um familiar de primeiro grau que fez cirurgia, este paciente índice tem 4 vezes mais risco de também ser submetido a uma cirurgia. E se a gente for ver a prevalência da doença, a incidência, ela aumenta muito com o passar dos anos. 50% aos 50 anos tem algum sintoma e cerca de 70% aos 70 anos. E existem estudos de acompanhamento de pacientes que mostram que, a partir dos 50 anos, existe uma média de crescimento de cerca de 2,5% do tamanho prostático. Então, se a gente for ver, é uma doença extremamente prevalente, né, pessoal? Aqui a gente vê os custos relacionados a HPB, qual é a previsão nos próximos anos. A gente vê que existe um aumento progressivo de cerca de 5% em todos os custos relacionados ao HPB, em todos os devices, em HoLEP, MISTs, no tratamento do HPB. Assim como aqui a gente vê a tendência das cirurgias realizadas nos Estados Unidos até o ano de 2021. A gente vê um crescimento dos MISTs, né? Principalmente o Urolift, que tinha disponível naquela época, mas com uma queda que isso tem muito a ver com a remuneração nos Estados Unidos, né? Que é algo muito importante no setting ambulatorial, enfim, a forma como são feitos os procedimentos. Então, a gente sabe que os sintomas do trato urinário inferior são uma gama de sintomas, né? Entre eles, os sintomas da obstrução causada pela próstata. Mas uma série de outros sintomas de outras patologias podem mimetizar os sintomas da hiperplasia. E os dois principais, que são a hiperplasia prostática da próstata e as disfunções vesicais, a gente sabe que aumentam com a idade. E o que vai acontecer no Brasil? Nos anos 2050, cerca de 35%, 40% da população vai ter mais do que 60 anos. Então, vejam o tamanho da epidemia de HPB que nós vamos enfrentar nos próximos anos, não só aqui, mas em todo o mundo. Tradicionalmente,
as indicações cirúrgicas já são conhecidas da hiperplasia prostática: sangramento, retenção urinária refratária, cálculo vesical. E a gente tem como tratamento padrão, desde a década de 20, quando foram realizados os primeiros casos, a RTU de próstata monopolar. Né? A partir dos anos 2000 surgiu a técnica bipolar, mas técnicas com limitações conhecidas: sangramento, síndrome pós-RTU, o tamanho da próstata e durabilidade. A gente sabe que são procedimentos que têm uma alta taxa de necessidade de tratamentos complementares. Além disso, próstatas grandes, próstatas tradicionalmente maiores do que 80, 100 gramas, a gente tinha duas opções: prostatectomia aberta, Freyer, Milling, né? E também cirurgias com morbidade conhecida. Então, exemplificando isso que eu acabei de falar, esse é um estudo austríaco que pegou durante 4 anos. Na Áustria, todos os pacientes eles fazem parte, entram no banco de dados. Cerca de 98% dos pacientes daquele país eles entram no banco de dados. Então, nesse período de 4 anos, eles repetiram esse estudo, eles já tinham feito de 92 a 96, pacientes seguidos por 8 anos. O que eles viram? Os pacientes foram submetidos a RTU, cerca de 12% dos pacientes, 12,7%, tiveram que ser submetidos a um novo tratamento em 8 anos. E é a mesma coisa que já demonstra um estudo antigo, bem clássico, do New England, da região do Canadá e do norte dos Estados Unidos, que apresentava cerca de 15% de retratamento em 8 anos. Então, a gente sabe que existem essas alterações na durabilidade da RTU. Então, é aí nesse aspecto que entra a enucleação endoscópica da próstata, com diversas tecnologias disponíveis. Qual é a principal vantagem em relação à RTU? Que a gente faz o mesmo princípio da cirurgia aberta. O objetivo é retirar todo o adenoma. E ela é potencialmente realizada em qualquer tamanho de próstata. Então, também a vantagem sobre a cirurgia aberta é a menor morbidade. E isso não é de agora. As primeiras descrições disso datam de 1983, por Hiraoka, que é um japonês que fazia com uma alça monopolar a enucleação da próstata e publicou seus primeiros série de casos em 1989 no Journal of Urology, com cerca de 200 casos, com ótimos resultados, mas foi amplamente ignorado no Ocidente, por vários motivos. Um deles que não existia humor selador. Então, começaram a se estudar diversas técnicas com utilização de laser para fazer os tratamentos de próstata, com vaporizações realizadas com Holep, a vaporização realizada com Green Light, até que em 1998 surgiu o humor selador. E isso foi um game changer da cirurgia da enucleação endoscópica da próstata, permitindo que fossem realizadas próstatas de alto volume em um tempo cirúrgico adequado. E o primeiro estudo, então, do grupo da Nova Zelândia, dos anos 2000, foi realizado em 2000, mostrou resultados iguais para as próstatas maiores que 100 gramas, entretanto com uma morbidade menor. E era questão de tempo para a gente ter ensaios clínicos randomizados que mostrassem isso. E o primeiro deles, esse aqui, que data de 2002. E o que a gente vê nesse estudo do grupo alemão com próstatas maiores do que 100 gramas? A gente está falando de próstatas grandes, onde a morbidade conhecida das técnicas tradicionais que nós tínhamos. Um tempo de utilização de sonda extremamente menor, assim como o tempo de internação hospitalar, que para os dois grupos era extremamente grande, mas isso era 2002. As custas de um tempo cirúrgico um pouco maior. E, entretanto, o que chama atenção, as taxas de transfusão sanguínea. 0 no grupo do Holep versus 13% do grupo da prostatectomia aberta. Esses dados foram confirmados mais tarde no European Urology, no segmento de 5 anos. Então, se a gente for ver os guidelines, o que fala os guidelines nas próstatas volumosas, próstatas grandes? Que a gente tem como opção tanto as técnicas de prostatectomia aberta, quanto as técnicas de enucleação. Entretanto, devido ao melhor perfil de morbidade dos pacientes, as técnicas de enucleação, sempre que possíveis, factíveis e à disposição, devem ser consideradas como primeira escolha. E como isso é baseado? Através de meta-análises realizadas em 2015 e 2016, que mostram tempo de sonda, internação hospitalar, incontinência transitória, transfusão sanguínea e esclerose de colo vesical, todos a favor das técnicas de enucleação, com exceção do tempo cirúrgico. E
a gente já tem dados bem consistentes e longos na literatura. Aqui a gente vê o estudo com o maior segmento, 18 anos de segmento do HOLEP, 1.500 pacientes seguidos, grupo canadense, que mostra uma taxa de reoperação de cerca de 1,4%, ou seja, um procedimento duradouro. E isso, por vezes, acaba sendo muito importante, locais onde a saúde é pública, como no Reino Unido, isso aqui é muito levado em consideração, mesmo com os custos do procedimento, custos de materiais, custos de curva de aprendizado, lá a primeira escolha sempre em próstatas volumosas é de fazer alguma técnica de enucleação. O que o guideline americano fala? O guideline americano fala algo muito parecido. Tanto o HOLEP quanto o TULIP são primeiras escolhas para próstatas volumosas, mas ele já coloca, além da prostatectomia aberta, também prostatectomia laparoscópica e prostatectomia robótica como opções para essas próstatas volumosas. E ressalta que pacientes complicados, como os anticoagulados, as técnicas com laser, incluindo o green light laser, são técnicas de escolha, se possível, nesse grupo de pacientes. Já o guideline da Sociedade Europeia fala que aparentemente, tu pode ter bons resultados com a técnica laparoscópica ou técnica robótica, entretanto, faltam estudos de acompanhamento a longo prazo, estudos comparativos que possam chancelar ela como uma boa alternativa, uma boa escolha para as próstatas de grande volume. Entretanto, se a gente vai ver na literatura, existem trabalhos bons, trabalhos ruins. A gente tem apenas um ensaio clínico randomizado, a maioria são estudos retrospectivos, comparativos. E o que mostram a maioria desses trabalhos? Que é factível, ótimos resultados, talvez uma curva de aprendizado menor. Entretanto, tempo de sonda, sangramento, transfusão sanguínea e internação são maiores para o grupo robótico e grupo laparoscópico. Os resultados funcionais, por ser uma enucleação, são resultados muito similares e apresentam menores sintomas irritativos quando comparado às técnicas de enucleação. Cada um tem os seus riscos. Cirurgia robótica, a gente acessa o abdômen, na maioria das vezes abre a bexiga, tem riscos de sangramento transoperatório, riscos de íleo, riscos de lesão de alça, abertura vesical, fístulas, e a técnica, as enucleações têm os riscos de manipulação da uretra. Então, cada uma vai ter seus riscos específicos, né? Bom, e o que a gente tem de novo no mercado? A gente tem o Aquablation, que não dá para ser considerado um MIST, né? O que é o Aquablation? A gente faz uma ecografia transretal em tempo real, junto com um jato d'água em alta velocidade executado para o robô e faz uma ressecção precisa do tecido que foi delimitado nessa ecografia transretal. Talvez isso diminua a curva de aprendizado para o tratamento dessas próstatas volumosas. A gente possui 2 trials, são os 2 trials da empresa que fez o produto, isso às vezes a gente tem que levar em consideração e com certa cautela. Um deles é para próstatas de 30 a 80 gramas, onde sim teve um estudo, foi comparado um ensaio clínico com RTU de próstata, os resultados similares entre os 2 grupos, e o Water2, que não foi comparado com nenhuma técnica padrão, próstatas de 80 a 150 gramas, a média eram próstatas de 100 gramas, que mostrou melhora dos dados objetivos e subjetivos, entretanto, 10% de taxa de transfusão sanguínea, pacientes ficaram cerca de 4 dias internados, e uma redução do PSA de cerca de 50% em 5 anos, que é muito inferior às técnicas de enucleação, que é em torno de 80% a 90% de redução de PSA, que remonta à quantidade de tecido que tu acaba retirando do paciente. Anestesia geral ou raquidiana, altas taxas de transfusão. O custo no Brasil seria impeditivo, nos Estados Unidos custa cerca de $5.000 por procedimento, então imagino que o Brasil ia chegar no mínimo o dobro. E eles acabaram modificando a técnica com cauterização ao final para hemostasia. Então tem essas ressalvas e não tem nenhum estudo comparativo com as técnicas já consolidadas. E próstatas menores, as próstatas que a gente vê no nosso dia a dia com maior frequência, próstatas de 30 a 80 gramas. A gente sabe que existem uma ampla gama de possíveis tratamentos para esse subgrupo de pacientes, desde técnicas com laser, desde MISTs, desde a RTU de próstata, que ainda é o nosso padrão ouro, e o tratamento padrão. Entretanto, se a gente ver os dados da literatura, a gente vê que já existe evidência de que as técnicas de enucleação, eventualmente, elas conseguem fazer uma maior queda do IPSS, ele está ao contrário, maior QMAX, mais tecido removido, às custas
de um maior tempo cirúrgico. Então, também é factível para próstatas desse tamanho, mas ainda nos guidelines, a RTU de próstatas é, e eu acredito que vai continuar sendo por muito tempo ainda o nosso padrão ouro, pela acessibilidade, treinamentos em residência e por ser um ótimo método que todo mundo tem acesso, né? Em relação aos medicamentos, que também são uma alternativa para esses pacientes, isso cada vez mais está vindo à tona a grande preocupação com seus efeitos a longo prazo e seus efeitos colaterais. Muitas vezes a gente está deixando a saúde vesical deteriorar cada vez mais, a gente tem visto isso, e estão saindo cada vez mais estudos dos seus efeitos colaterais e riscos associados. Por exemplo, anticolinérgicos, risco de demência, tem se saído cada vez mais estudos com risco de suicídio, depressão, com os usos dos inibidores dos 5 ARAs, né, dos finasterida e dutasterida, porque parece que altera alguma coisa da testosterona intracerebral, enfim, existem cada vez mais estudos sobre isso. Alguns estudos correlacionando com insuficiência cardíaca, a gente sabe que são estudos que não têm uma qualidade tão boa, são estudos populacionais, mas que têm sido identificados. Assim como análise de custo-benefício, a gente vê que a melhora no QMAX, no IPSS, de cerca de 2 pontos, quando comparado aos MISTs, aos outros métodos desobstrutivos, ela é inferior e, às vezes, com custo mais alto a longo prazo. Então, cada vez mais tem se visto, nos países onde isso é importante, a relação custo-efetividade. Então, aí surgem os MISTs. A gente sabe que diversos dispositivos de MISTs já foram utilizados no passado e estão em desuso por diversos motivos. Eles acabaram não passando na curva do tempo. Dilatação com balão uretral, os stents prostáticos, muitas complicações, lesões de uretra depois da sua remoção, a terapia por micro-ondas transuretral, esse ainda previsto no guideline da Sociedade Europeia, mas que a gente não vê, é um procedimento que é em desuso, e ablação por agulha transuretral. Então, todos esses MISTs acabaram não passando na prova do tempo. E diversos novos MISTs aprovados surgiram no mercado para tentar exatamente tratar os pacientes, talvez nesse período antes da deteriorização vesical, dependendo das características dos pacientes e no que os pacientes desejam do seu tratamento. Então, a gente já tem desde 2013 o Urolift aprovado nos Estados Unidos, aqui são os dispositivos que estão aprovados pelo FDA, o Rason desde 2015, o iTind desde 2020. A embolização prostática, aqui representada pelo Enio, também um método já realizado há bastante tempo, e mais recentemente o Optlume, que é um novo método. De todos esses, é o que apresentou melhora dos dados objetivos dos pacientes, com melhora do QMAX, quando comparado com todos os outros. Então, mas é importante a gente definir o que são MISTs, né? Por exemplo, o Aquablation não é um MIST. O paciente tem uma alta taxa de transfusão, anestesia geral, ambiente hospitalar, alto tempo de internação hospitalar. Então, os MISTs talvez possam ser realizados no consultório, anestesia, sedação. A gente sabe que o nosso público é diferente do público dos Estados Unidos, da Europa, que a gente tem outras características de consultório. Em geral, são procedimentos rápidos, não envolvem remoção de tecido, uma curva de aprendizado relativamente pequena, mas que existe, que é importante para os bons resultados. Em geral, preservação da continência e ejaculação. E o principal, a gente tem que definir o que é falha. Se é uma paciente ser submetida a uma nova cirurgia ou se reiniciar o uso de medicamentos talvez seja falha. Porque muitos desses MISTs eles acabam entrando nesta seara da substituição por medicamentos. O paciente não deseja usar medicamentos, efeitos colaterais, medicamentos. Então, a gente tem que definir bem o que são essas falhas, né? Certamente podem ser alternativa ao uso de medicamentos, custo dos medicamentos, efeito colateral, pouco alívio, preferência do paciente. Também alternativa para os efeitos colaterais de lasers da RTU, como ejaculação retrógrada, parte sexual, tempo de internação, tempo de sonda. Então, certamente, eles estão no nosso meio e vão participar cada vez mais da nossa realidade. A gente ainda tem um pouco de limitação, que são os custos. Se a gente for ver nos trabalhos pivotais do Urolift, que é o LIFT, a gente vê uma taxa de retratamento em 5 anos de cerca de 13%, de terapia medicamentosa de cerca de 10%. Se a gente considerar também a remoção dos clipes por diversos motivos, chega a 33% de retratamento em 5 anos. O Rezum
que acabou de entrar no nosso mercado. Aqui a gente vê as taxas de retratamento ao longo de 5 anos, parece ser um pouco inferior, em torno de 15%. O iTind a gente não tem assim, dados a longo prazo, só mais recentes, uma taxa de retratamento cirúrgico de cerca de 5%, de terapia médica de cerca de 5%, então cerca de 10% em um ano. E tudo isso em estudos pivotais. A gente ainda precisa de estudos comparativos e estudos a longo prazo, mas certamente são uma ótima ferramenta. Aqui a gente tem os outros alternativas, o paciente quer preservar a ejaculação, como a embolização prostática, enfim, passou. Então, alguns trabalhos acabaram tentando ver isso na vida real. O Dr. Kaplan apresentou no AUA, né, os dados de samples do Medcare, que consegue pegar alguns desses pacientes submetidos a todos esses MISTs, RTU, todos os procedimentos. E o que se viu ao final de um ano? As taxas de retratamento, talvez no mundo mais real. Reason chega em torno de 7%, Greenlight 5%, RTU 5% e Urolift 5,4%. Isso em dados da vida real. Talvez a gente precise de estudos comparativos para a gente realmente saber as taxas de falha no mundo real, não feito por experts, proctors e nos estudos pivotais. Então, se a gente conseguir botar num timeline, a gente vê que aumenta a invasão, aumenta a efetividade. A gente vê que o que menos melhora a efetividade são as terapias médicas, né? Alfa-bloqueadores, inibidores da 5-alfa-redutase. Os MISTs teriam no meio do caminho, e é uma alternativa importante para os pacientes, desde que bem conversado. E terapias definitivas, como ROLEP, enucleação robótica, RTU de próstatas, mais desobstrutivas. Assim como os MISTs, a questão dos lasers também tem influência, porque a gente tem no mercado uma grande gama de novos lasers com propriedades diferentes entre eles, e a gente sabe que muda bastante as indicações e os resultados cirúrgicos. Então, a gente tem diversos deles com aplicabilidade na endurologia. O Holmium YAG, que é o mais antigo, o Greenlight, também extremamente antigo, o Thulium Fiber Laser, que é um laser mais novo, e o Túlio YAG pulsado, que a gente tem aqui no Brasil, o Túlio, que também agora com eles a gente consegue tratar também litíase, né, pessoal? Então, em resumo, eu acredito que a gente já está no início da conversa com o paciente, já autorizado a expor todas as alternativas para ele, desde tratamento medicamentoso, MISTs, cirurgias, tudo vai depender da expectativa do paciente. A gente sabe que as técnicas cirúrgicas, tanto MIST quanto cirurgia, ela tem uma melhora superior do IPSS no QMAX, quando comparado ao uso de medicamentos, e talvez possam retardar de forma mais importante a progressão do HPB, de dano vesical. A gente sabe do envelhecimento da população e, cada vez mais, com os custos e a expectativa de vida, vão surgir novos tratamentos no futuro para o HPB. Isso é uma coisa certa. Nos Estados Unidos tem diversos dispositivos que estão sendo testados. E, cada vez mais, eu acredito que a terapia vai ser dirigida com a expectativa e particularidade de cada paciente. A gente tem que ter uma conversa franca sobre os resultados, sobre como é que é o pós-operatório e o que o paciente realmente espera para ver o que é realmente importante para ele. É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aí ao lado de colegas tão renomados. E, continuando, queria convidar a doutora Jane Goulart para falar sobre Urolift no tratamento de HPB. Boa tarde a todos. Sou Alexandre, sou formado em urologia no Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas. Fui membro da equipe aí durante todo esse percurso. E fui incumbido de última hora aí por uma falta nessa apresentação. Espero que esteja à altura aí do meu colega que iria apresentar. Bom, pessoal, vou falar um pouco do Urolift, né? Como a Ana já havia apresentado previamente, um sistema que é novo, né? Uma tecnologia relativamente nova, que poucos ainda têm experiência. Tive a honra de realizar aí, em março desse ano um procedimento ali na São Pietro, junto com o Ricardo Vita, um procedimento que é pouco invasivo e, quando bem indicado, para o paciente pode trazer muito benefício. Então, é indicado para o tratamento aí dos sintomas de obstrução do fluxo urinário, secundário à hiperplasia prostática, o HPB, e homens com 50 anos ou mais. Por que se diz isso? Porque é um procedimento que ele
está mais indicado para a idade mais avançada. É um procedimento pouco invasivo, pode ser realizado no consultório, não precisa centro hospitalar, não precisa internação, enfim, é um procedimento que a gente pode realizar em poucos minutos com uma taxa de sucesso bem relevante. As contraindicações é sempre importante para lembrar na hora de indicar para o paciente, né? Ele não deve ser indicado um volume prostático aí acima de 100 ml, e infecção em trato urinário em vigência, né? É bom evitar para evitar complicações. Pode passar o vídeo, por favor? Aqui um vídeo explicativo só para ilustrar um pouco mais para quem nunca viu. É uma animação aí que acho que deixa bem claro o que é o sistema. Então, é um procedimento comprovado, né, minimamente invasivo para HPB. Então, ele alivia os sintomas urinários, melhora a qualidade de vida. Como eu falei, é um ambiente clínico, né? Dá para fazer sobre anestesia local. Quando eu fiz a São Pedro, a gente fez com sedação, por ser o primeiro procedimento, né? Curva de aprendizado. Então, com o cistoscópio, a gente consegue chegar... É sempre bom fazer uma cistoscopia antes do paciente, para ter uma boa avaliação da próstata, evitar lobos medianos muito grandes, né? Então, a gente consegue chegar no adenoma e, através de um sistema, realizar como se fosse um grampeamento, né? Esse sistema ele libera um dispositivo, que esse dispositivo ele vai fazer um grampeamento do adenoma na cápsula prostática, causando ali uma atrofia e isquemia tecidual, que, aos poucos, essa isquemia tecidual vai se justificando, mostrando bons resultados, porque imediatamente o paciente já consegue ter uma boa diurese após o procedimento pelo efeito mecânico, mas, além do efeito mecânico, tem o efeito histológico ali da isquemia tecidual, que aos pouquinhos vai reduzindo o tamanho da próstata também. Então, o dispositivo ele grampeia ali, né, como mostrou na cápsula prostática, e, através de uma tesoura endoscópica ali, é recortado, e aí fica esse grampo com essa linha ali, mantendo o tecido pressionado. Particularmente, o meu paciente que eu fiz o procedimento ficou muito bem no pós-operatório, sintomas leves, né, de disúria na primeira semana, segunda semana já não teve mais. O sangramento foi mínimo, o paciente não precisa ficar sondado, não precisa ter nenhum outro tipo de intervenção. Então, aí o antes e o depois. E aqui uma imagem em vivo, antes e depois do procedimento. Bom, então é recomendado pelas guidelines americanos, né? Então, sempre tem em mente que os guidelines citam que todos os urologistas devem considerar, né, a elevação da próstata uretral. E os pacientes devem ser informados, né, que o tratamento cirúrgico pode causar disfunção ejaculatória e pode piorar a disfunção erétil, né? Em homens preocupados com novos episódios de disfunção erétil ou disfunção ejaculatória, né, o Urolift provavelmente não representa risco adicional. O Urolift é muito interessante aí porque não tem essa alteração da disfunção ejaculatória significativa comparado à RTU. Então, o paciente que pretende manter aí o desejo ejaculatório, se isso for muito importante na questão sexual, isso aí tem que ser levado em conta. E aqui também mostra aqui uns dados, né, a parte comercial do sistema Urolift, o quanto que vem crescendo aí nos últimos anos. É um sistema relativamente novo, mas que nos últimos 5 anos aí tem tido uma grande expressão na comunidade médica. E aqui os resultados reproduzíveis, né, rápidos e duráveis. Então, eles mostram que o QMAX tem uma boa melhora já ao final do procedimento e uma durabilidade, né, uma duração aí do tratamento bem significativa. E aqui a incidência da disfunção sexual, né, tanto erétil quanto ejaculatória no Urolift, nos estudos estão mostrando que é zero, não tem interferência por não haver essa agressão que os outros sistemas apresentam, né, eles não vão interferir ali no veromontano, não vai ter aquela transmissão de energia.
não tem a energia passando pelos nervos, pelo feixe vasculonervoso, que podem ficar próximos ali, a RTU acaba causando algum dano em alguns pacientes. Então, o UroLift não afeta essa parte. E comparado ali a cirurgia da RTU, né, disfunção erétil ali em torno de 10%, e a ejaculatória é bem expressiva. Então, isso todos os pacientes têm que ter em mente. Se querem manter uma ejaculação, né, uma ejaculação significativa, o UroLift é mais indicado. E aqui um acompanhamento entre 6 a 12 meses, né, os pacientes que mostram uma recuperação muito mais rápida comparado à RTU. Então, os pacientes a longo prazo aí mostram que em cerca de 12 meses a recuperação foi muito mais rápida e no final foi semelhante, né? E a seleção do paciente, acho que é a questão mais importante do UroLift, porque a gente não vai recomendar o UroLift para todos os pacientes, né? Essa é uma tecnologia que é muito interessante para pacientes que eles têm uma certa qualidade de vida reduzida pelos sintomas urinários, porém eles não demandam nem condições clínicas e nem vontade de fazer um procedimento mais invasivo. Pacientes anticoagulados, pacientes que não desejam ficar internados, não desejam ficar com sonda vesical, paciente mais idoso, múltiplas comorbidades, a gente tem que considerar e oferecer para o paciente essa opção, que é um procedimento baixo risco, né? A gente pode até fazer com anestesia local em alguns centros, e é um procedimento que o paciente vai ter muito pouco sintoma e já logo em seguida ao término do procedimento já apresenta uma boa melhora da qualidade de vida pelo padrão urinário melhorado. Então, recuperação rápida, alívio duradouro dos sintomas, uma alternativa à terapia medicamentosa, paciente que não quer mais usar medicação, uma solução menos invasiva, preservar a função erétil e ejaculatória, como eu já falei, né, e evitar possíveis complicações da cirurgia, né, aqueles pacientes mais sensíveis, mais frágeis. E o UroLift é indicado para pacientes aí a partir dos 50 anos com próstata de 100 ml, como eu já citei no primeiro slide, só para lembrar esse fato que é bem importante. Aqui só uma ilustração do equipamento, né? Tanto a âncora prostática, que é usada com nitinol, o clipe uretral, que é um aço inoxidável, e o polietileno, que é o fio ali que é transfixado pelo adenoma. E aqui é o dispositivo com a pistola e a tesoura que mostrou no vídeo ali na ilustração. Aqui o antes e depois. Infelizmente não tive a oportunidade, pelo tempo, de colocar uma foto do meu paciente, mas ficou bem parecido com essa imagem. Então, realmente, o sistema funciona e funciona imediatamente após o procedimento. O paciente já tem uma boa desobstrução. Muito obrigado. Dar seguimento, então, convidar o Dr. João Alberto para falar sobre se a RTU ainda tem espaço no nosso meio depois de tantas novas técnicas no mercado. Boa tarde. Quero iniciar agradecendo a Luciano e a equipe de São Preto pelo convite, né? Mesmo sabendo que esse convite, com essa pergunta aqui, ele tem um certo grau de pegadinha, mas ele se explica pelo grupo que me acompanha aqui em cima, né? A primeira coisa que eu pensei em fazer era um brainstorm sobre a RTU em momentos atuais e como estamos. Então, como sabendo que isso aqui é uma jornada de ex-residentes e que tem acadêmicos do curso de medicina frequentando também a jornada, eu revisei a matéria e pensei assim, primeira coisa, vamos falar um pouquinho da história disso aqui. Sem muito texto, sem querer ensinar ninguém a fazer RTU, porque seria um absurdo, né? Mas vamos discutir o andamento da medicina e vocês vão ver que tem muita coisa legal aqui nesse contexto, certo? A gente tem que agradecer aos nossos antecessores na urologia, na patologia, né? Por exemplo, o Dr. McNeil, tem a foto dele aqui na frente, onde nos define o que é a zona de transição realmente. A palestra do Eduardo, ela tem muito do que eu estudei em todos os sentidos, né, para saber a importância da hiperplasia no nosso meio, das causas, não causas, fisiopatogenia, esse tipo de situação.
Aqui a foto dele, ele morreu um pouco anos atrás, mas certamente ele é muito importante na nossa história, né? E um pouco da histologia da próstata. Essa aqui é uma biópsia, uma histologia normal, e que também, entre os fatores de escolher técnicas para tratamento da hiperplasia, nós temos que pensar na histologia. Qual tipo de vai ser? Vai ser uma glândula macia, com bastante ácidos, hiperplásica, e aquela glândula que ela mais tem um lado hipertrófico do estroma. Será que o Urolift vai funcionar nela, que ela é mais endurecida? Ou seja, na realidade, a minha primeira sensação é dizer assim: não cairei na pegadinha. A pegadinha é assim: bem-vinda, bem-vindo novas tecnologias, bem-vindo o futuro, bem-vindo o desenvolvimento de laser, de Urolift, de tudo. Só que nós temos que saber que a ciência, ela se faz com tempo, com follow-up e principalmente com reprodutibilidade de resultados. Qualquer técnica tem que ser reprodutível em qualquer lugar do mundo, do planeta, com o mesmo grau de eficiência, porque senão vai virar expertise de um ser só. Isso aí não é ciência, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que nunca se esquecer das outras causas de sintomas urinários baixos, como estenose de uretras e muitos outros, e até vários outros tipos de causas. Ou seja, eu não estou botando nenhuma imagem, nada que não seja clássico para a gente não olhar, certo? E essa imagem, por exemplo, aqui, é uma imagem que está nos fazendo rediscutir quando intervir no paciente. Será que nós não estamos usando alfa-bloqueador, finasterida, dutasterida, a tempo mais prolongado no paciente e machucando a bexiga desses pacientes a longo prazo? Será que essas técnicas minimamente invasivas, elas não têm que ser mais precoces? Ou seja, a discussão se a RTU acabou ou não, ela é uma discussão um pouco mais ampla da nossa intervenção no paciente. E aonde cabe isso? Qualquer técnica desenvolvida na área da medicina, a minha sensação, assim como o medicamento, que logo no lançamento existe um pulso elevado, aonde ela é super indicada, e logo, com o passar do tempo, as coisas vão se declinando e entrando num nicho da onde elas realmente têm que ser indicadas. Um nicho de excelência dos seus resultados, de individualização de paciente por paciente, para que seja isso. O que eu estou dizendo? Seria uma loucura dizer que a RTU seria bom para todas as hiperplasias, assim como o ROLEP, assim como a TUNA, assim como o LIFT. Por quê? Porque existem milhões de fatores para isso. Não posso deixar de dizer, nesse quadro aqui é do British Journal, faz um tempo já essa coisa assim, que a RTU de próstata é de 1975, que a cirurgia de Milling é de 1945. O que eu estou falando aqui? Estou falando de técnicas que são usadas mundialmente, certo? Que ainda existem, que estão no mercado, e que são ainda gold standard, tanto na comunidade europeia como na comunidade americana. Certo? Então, talvez, com o tempo, com mais tecnologia, com difusão de nova tecnologia, elas vão parar de ser padrão ouro de primeira escolha? Talvez sim. Vamos ver isso acontecer. Mas qualquer coisa que me discutirem em relação à próstata, eu tenho que dizer assim: olha, estamos com tecnologia aqui de 50 anos, de 60 anos com resultados. Eu sei o que acontece. Os trabalhos revisados, né, das novas tecnologias, eles são sempre assim, ROLEP versus RTU. E a gente vai olhar as tabelas de trabalho, os resultados de sucesso são todos muito semelhantes, né, dizendo que bom que o ROLEP tem uns bons resultados semelhantes como a RTU, com menos internação, né, com alguns resultados melhores de algumas áreas ou as outras, e aí a gente tem que discutir mais coisas. Né? Agora, uma coisa bacana aqui. Desse grupo todo aqui, eu sou o único urologista aonde, para aprender a fazer RTU, tinha que pedir para um instrutor de urologia, certamente que faz parte da minha história e da minha geração de urologista da PUC, por favor, professor, o senhor me deixa olhar
ele sentado ressecando a próstata, parava e botava a ótica para me olhar. E, para minha felicidade, esse professor está sentado à nossa direita, que é o professor Noronha, que nos ensinou, da minha geração de urologia, é o cara que mais nos deu apoio lá na nossa residência, né? Porque logo depois de nós, é que, no advento da videolaparoscopia com torres de vídeo, 1990, 91, 92, 93, 94, o residente de urologia fica olhando a televisão e o preceptor ressecando e ele entendendo o que está acontecendo. No meu caso, era assim, Noronha ressecando, professor, deixa eu olhar, ele olhava. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que essas técnicas endoscópicas são muito mais aprendidas com facilidade hoje do que antigamente. Naquela época de urologia, existia discussão, eu resseco uma próstata de 50, de 80, 100 gramas, como se fosse um troféu que o ressector, o médico ressector fosse um. Né? Era famoso um ressector, não me lembro, me perdoe, de Campinas, que era um grande ressector que ressecava a próstata de 100, 150 gramas. Com o passar do tempo, veio a ideia da tunelização da próstata, que simplesmente abrir um espaço e se ressecar menos. Com o passar do tempo, essa dificuldade de ter que reoperar um paciente, ela meio que se esvai. Por quê? Essa síndrome de absorção, que nós tínhamos problema na minha época de residência, lá no início, com tecnologia moderna, como ressector bipolar, e com cuidado disso, isso se esvai. Ou seja, essa discussão, que quando a gente colocar assim, vamos fazer mais ou menos um acordo, né, que próstatas muito grandes, acima de 80 gramas, né, já não caem mais na mão da ressecção endoscópica, que próstatas pequenas, 30, 40, 50 gramas, seriam o mundo ideal, essas técnicas de ressecção hoje não teria problema com glicina, com esses cuidados. Principalmente também com o ressector bipolar, que a partir dos anos 2000. Mesmo a gente sabendo que o bipolar ele tem a desqualidade de cauterizar menos que o monopolar. Daí a gente começa. O que a gente acaba tendo que discutir? Experiência com a da técnica, principalmente custo do procedimento, principalmente no nosso país, que a gente não vai conseguir a curto prazo, né, um equipamento de laser, Urolift, ou a técnica moderna que seja para implementar a largo na nossa população, e que os nossos residentes, os nossos alunos, têm que aprender a fazer as técnicas antigas para poder resolver qualquer tipo de alteração. Esse contexto vai ser resolvido com o tempo e cada coisa no seu lugar. Ou seja, volto lá para o início. Não é minha ideia, em momento nenhum, brigar com novas tecnologias, mas dizer que é muito importante. E, depois de reler essas coisas todas e discutir, eu faço a pergunta para as pessoas que advogam essas técnicas modernas. Quando não funciona um rolep, a gente tem que fazer alguma coisa, tu vai fazer como? Com RTU. Quando o Urolift não funcionar, tu vai fazer o quê? RTU. Quando tu for fazer uma eletrovaporização e não funcionar, tu vai fazer o quê? Uma RTU. Quando for fazer uma vaporização com laser, com green light, tu vai fazer o quê? Uma RTU. Ou seja, tem que estar no armamento pessoal do urologista saber fazer uma RTU. Certo? Terminou o tempo, muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade agora a conversar sobre alguns casos, doutor Flávio. Boa tarde a todos. Fiquei com a incumbência de trazer alguns casos para discussão e promover a discussão no grupo. Pode passar aqui. Serão casos de ordem prática mesmo. É um assunto que é quase que o dia a dia do urologista. Então,
Vamos lá. Paciente de 58 anos, masculino, divorciado, advogado. Ele vem no consultório com uma queixa principal de um jato urinário fraco, hesitação, polaciúria, uma noctúria de 2 a 3 vezes, sensação de esvaziamento vesical incompleto, com gotejamento pós-miccional. Ele refere piora na qualidade de vida, nega disfunção sexual e está em um novo relacionamento afetivo. Ele vem em uso de terapia medicamentosa com doxazosina há cerca de 6 meses, com melhora parcial dos sintomas. No exame físico, um paciente obeso, grau 1, no toque, ele tem uma próstata fibroelástica, 50 gramas, o IPSS calculado 18 pontos. Uma história negativa para câncer de próstata e atualmente usando clozartan para hipertensão. Nos laboratoriais, um PSA de 1,5, um exame de urina sem alteração, glicemia de 110, 111, perfil lipídico com discreto aumento de triglicerídeos e colesterol. Esse é um paciente com uma síndrome metabólica. Na ultrassonografia, rins de morfologia habitual, sem alterações, uma bexiga levemente espessada, sem lesões parietais. Uma próstata de um volume de 56 gramas, sem presença de lobo médio. Um volume pré-miccional de 420 e pós-miccional de 68 ml. Ele tem uma urofluxometria livre com Qmax de 10,1 ml por segundo e um volume urinário de 408 ml. Eu pergunto, Dr. Biolo, qual as terapêuticas para esse paciente nesse momento atual? Então, um paciente jovem, né, com síndrome plurimetabólica, a gente sabe que é fator de risco, né, para a progressão da HPB. A próstata tem receptores para IGF, para insulina, interleucinas circulantes são mais altas nesses pacientes, em especial interleucina 6, enfim. Então, obviamente, com todas as recomendações, né, de mudança de estilo de vida, mesmo assim, numa primeira consulta, um paciente jovem que tem os fatores de risco de progressão, né, tem um PSA, volume prostático, enfim, resíduo, né, elevado, a própria urofluxometria, nesses casos, ela acerta, né, em padrão obstrutivo em mais ou menos 75% das vezes, ela erra ou o paciente está muito tenso na hora de fazer, ou tem uma hipocontratilidade, né? Então, mas normalmente esse é o percentual de acerto da urofluxometria. Então, o resíduo também um pouco aumentado, bexiga levemente espessa, ele tem que estar ciente dos fatores de risco de progressão, né? Ele está descontente com o problema. Então, eu costumo, nesse caso, já colocar todas as cartas na mesa, né? Mesmo sabendo que, às vezes, se a gente propor um tratamento, por menos invasivo que seja, né? Hoje a gente tem os MISTs também que podem ser propostos para esse caso, mas por menos invasivo que seja, enfim, e o paciente muitas vezes não desejar, num primeiro momento, uma abordagem cirúrgica, mas eu costumo colocar já tudo na mesa, todas as possibilidades, e, enfim, se ele optar por o tratamento medicamentoso, é um paciente que ele não tem IPP, né, não tem lobo mediano. Então, ele costuma responder melhor aos que têm a protrusão intravesical ao tratamento combinado. Então, é uma alternativa o tratamento combinado, sabendo que ele vai notar uma melhora depois de 3 a 6 meses, né? E se ele tiver o desejo, por exemplo, de manter a ejaculação, aí pode propor um dos MISTs. Eu, no caso, né, tenho experiência com o Rezum, e também com uma técnica que eu estou desenvolvendo já há algum tempo com o Greenlight, né, que uma hora eu posso explicar melhor como eu faço essa técnica, também dou alta no mesmo dia para o paciente, também faço com sedação. E, enfim, mas todas as técnicas podem, né? Pode fazer RTU, pode fazer nucleação, todas as técnicas podem ser propostas com seus prós e os contras, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Muito bem. Esse paciente, paciente consultório, ele no momento não queria realmente intervenção. Após mais ou menos 4 anos de terapia combinada que foi iniciado, esse paciente
Evoluiu com uma sensível piora do IPSS, com prevalências de sintomas de esvaziamento. Uma queixa que ele referiu é a anejaculação. O PSA diminuiu para 1,2, uma ultrassonografia atualizada, uma bexiga já um pouco mais espessada, uma próstata de 68 gramas com resíduo de 110 ml. Dr. Eduardo, quais seriam as alternativas terapêuticas nesse momento para esse paciente? Então, o paciente, mesmo com terapia combinada, né, próstata maior de 40 gramas, dependendo do guideline, 30, 40 gramas, se a gente associar, que nem o Carlos falou, tem esse período de latência para o efeito, né? Mas está referindo piora da qualidade de vida, piora do IPSS, né, dos seus sintomas. E como terapia, está com anejaculação por causa provavelmente da tansulosina, então dos efeitos colaterais dos medicamentos, que nem eu tinha falado antes, existem diversos potenciais efeitos, um deles é a anejaculação. Então tem que conversar com o paciente e ver o que ele realmente deseja. E nesse cenário, com uma próstata menor que 70 gramas, a gente tem uma ampla gama de procedimentos terapêuticos. Eu acredito que ele teve falha ao tratamento medicamentoso e eu acredito que ele deve ser oferecido alguma terapia cirúrgica, né? E entre as terapias cirúrgicas a gente tem uma ampla gama de procedimentos. Uma próstata de cerca de 70 gramas, no meu entendimento, as técnicas de enucleação são técnicas com perfil melhor, de resultados melhores do que uma RTU de próstata. Mas acredito que um bom ressector também é uma boa alternativa à ressecção endoscópica da próstata, né? Outros métodos, Green Light também, certamente um ótimo método. E tem que ver se o paciente deseja ou não manter a ejaculação, onde certamente os MISTs acabam entrando na jogada. Esse caso, sem lobo mediano, todos os MISTs poderiam ser oferecidos para ele. E também, se o paciente deseja muito manter a ejaculação, a gente sabe que a embolização de próstata também é uma boa alternativa. Apesar de ter uma taxa de retratamento também um pouco superior, ela mantém a ejaculação dos pacientes, se não me engano, em 90%, 95% dos casos, né, Enio? Enfim, acho que tem todas as opções, tem que discutir com o paciente de forma franca, né? Doutor Enio? Posso aproveitar o gancho? Claro. Tá, obrigado. Eu sou o Enio, sou médico radiologista intervencionista. Nesse cenário desse paciente, foi publicado agora em agosto um paper no Lancet sobre estudo randomizado falando justamente isso. Os pacientes estavam em monoterapia, eles randomizaram 29 centros franceses para provar que a técnica é reprodutível e para um braço foi pacientes para terapia combinada e outro braço para embolização. E se provou, né, que no segmento de 2 anos, que os pacientes embolizados tiveram, obviamente, como é o papel de todas as MISTs, e não só exclusividade da embolização, a gente tem um papel melhor na desobstrução do que a medicação e também em relação à qualidade de vida sexual desses pacientes. Então, realmente, agora, falando somente desse caso, se o paciente mostrasse realmente muita preocupação em relação à ejaculação e a gente sabendo que a embolização em 10 anos, 23% a 25% dos pacientes vão ter recorrência dos sintomas. E recorrência dos sintomas é voltar para a medicação, é precisar de outra embolização, é precisar de cirurgia, né? A gente explicando isso para o paciente, a embolização poderia ser oferecida. Na verdade, o problema com a embolização é quando a gente tem uma saúde vesical já bem prejudicada, né? A gente vai ter melhora dos sintomas obstrutivos, mas ainda ficam alguns sintomas irritativos, né? Às vezes muito por causa da saúde vesical, e aí o paciente muitas vezes não fica contente com o método, né? Dando um segmento para esse paciente, por enquanto ele não foi operado ainda, mas possivelmente vai para algum MIST. No caso 2, a gente tem um paciente de 65 anos, masculino, empresário. A queixa principal dele na consulta, o episódio de retenção urinária aguda há cerca de 2 semanas e desde então em uso de sonda. Nega disfunção erétil. Ele vinha em acompanhamento com o urologista em uso de terapia combinada do dutasterida e tansulosina há cerca de 3 anos com aparente controle adequado dos sintomas. No exame, obeso grau 2, fibrilado, uma circunferência abdominal de 106 centímetros, um toque fibroelástico de maior de 60 gramas. O IPSS de 22 pontos,
uma história negativa para câncer de próstata na família, tabagista ativo, em uso de anticoagulante, atenolol e clortalidona. Um PSA de 6.1, um exame com um EQ com proteinúria, leucocitúria, infecção urinária, uma glicemia de jejum de 103 e uma creatinina de 1.3. Perfil lipídico com aumento dos triglicerídeos e colesterol. Uma ultrassonografia com rim sem alterações, uma bexiga espessada, sem lesões, uma próstata de 96 gramas, um lobo médio grau 3, um volume pré-miccional de 380 e um pós-miccional de 145 ml. Qual seria o próximo passo na propedêutica de atendimento para esse paciente, Dr. Benfica? Bom. Tem dois fatores aqui que a gente tem que pensar primariamente nesse paciente. Um que a gente nunca pode esquecer, que também na discussão de terapêutica da próstata, que é o anatomopatológico que a gente recebe dos fragmentos, ainda mais com história familiar, né? E o segundo são as condições clínicas desse paciente. Certo? Esse tamanho de próstata, ao meu ver, ele tem que ser pensado em alguma técnica de enucleação. E aí que as técnicas modernas de enucleação, né, com estatisticamente um risco menor de sangramento, elas são favoráveis a esse tipo de paciente. A discussão também se vai quanto ao tempo cirúrgico desse paciente nessas técnicas modernas, de, por exemplo, um ROLEP. Uma prostatectomia de milling, uma PTV, uma transvesical, o cirurgião leva 40 minutos para fazer de pele a pele. 45, uma hora, uma equipe com experiência faz ela nisso aí. E o tempo cirúrgico, o tempo anestésico, a médio e longo prazo também vai competir com o risco cirúrgico. Obviamente que num paciente obeso também, essas técnicas cirúrgicas abertas também têm complicação. Então, esse é um paciente que vai ter um risco de tratamento em qualquer modalidade que a gente quiser, que tem que ser muito bem avaliado, mas eu tenderia a fazer uma enucleação a laser com ROLEP nesse paciente. Para mim, esse paciente tendo liberação de cardiologista para resolver nesse sentido e ter um acompanhamento, seria a minha indicação primária para isso, né? Caso não tivesse condições para isso, eu tenho que pensar que, a longo prazo, né, o melhor resultado para ele seria uma prostatectomia aberta. Ótimo. Dr. Carlo, alguma posição diferente? Eu sempre comento que tem algumas poucas situações que a gente não pode suspender o anticoagulante, né, o antiplaquetário. Enfim, né, AVC, infarto recente, tromboembolismo, válvula cardíaca. Então, nessas situações, eu acho, apesar de recomendação de guideline, né, realmente direcionar para os lasers, né, a gente tem uma evidência que também não é robusta, né, retrospectiva. Na minha experiência, né, todo mundo sabe que eu tenho muita experiência com o Green Light, eu acho um método muito seguro, mesmo nos pacientes que eu não preciso parar a anticoagulação, né? A enucleação, eu não tenho a mesma experiência, mas a gente sabe que também pode ser segura nesse cenário, né? Talvez, né, não tão segura quanto o Green Light, mas eu penso que sim. E muito especialmente, eu acho que a enucleação com o Thulium Fiber, pelo que a gente vê, né, os colegas que estão fazendo aí na prática, né, o Thulium Fiber parece ser um laser mais seguro em termos de coagulação. Nesse tamanho de próstata, se a gente for pensar então em segurança, o uso dos lasers. Qual laser eu vou utilizar? Aí depende de duas variáveis, né, da experiência de cada um e se com esse tamanho de próstata vai conseguir deixar o paciente bem desobstruído ou não. Então, se for optar se eu for optar fazer uma enucleação com homeolaser, por exemplo, eu vou dizer para o paciente que ele vai ficar mais desobstruído, porém, né,
na minha experiência, com uma chance um pouquinho mais de sangramento, se não puder parar, né, a medicação. E com o Greenlight, eu posso dizer para ele que né, na minha experiência, tem uma taxa em torno de 5% de ele precisar reoperar, sei lá, nos próximos anos, né? E talvez eu não consiga fazer uma vaporização como eu gosto de fazer, que é a vaporização anatômica, que vai junto à cápsula. Talvez tenha um risco um pouquinho maior daí de sangrar, talvez eu não consiga fazer, não seja o melhor caso para fazer uma vaporização anatômica, né? Com a vaporização anatômica, eu sempre digo, uma técnica ajuda a outra. A gente tem que, quanto mais conhecedor da endoscopia prostática a gente for, melhor a gente vai fazer todas as técnicas, né? Seja os MISTs, seja nucleação, seja vaporização, seja a RTU, né? Então, é fundamental a experiência, né, do cirurgião em HPB. Então, ele vai poder direcionar o melhor tratamento. Então, o melhor seria que, né, nesse tamanho de próstata, se for optar por Greenlight, uma vaporização anatômica. Mas eu acho também que é seguro fazer nucleação com o homeolaser e mais ainda com o Thulium-5. Ótimo. Doutor Enio, esse paciente candidato para embolização? É um paciente com EPSS alto, né? A gente não remove tecido, a gente só promove isquemia. Ele está em retenção urinária? Usando sonda. Ah, tá. Desculpa, eu não coloquei o segmento. A gente fez uma biópsia nele e tentou tirar a sonda, e sem sucesso. Quando a gente tem trabalhos publicados específicos, hoje eu acho que a MIST mais estudada é a embolização, né? Tem muito trabalho randomizado e em vários cenários. Quando o paciente está com sonda, a gente tem taxa de remoção de mais de 90%. A gente não para na prática nenhum anticoagulante, né? Nenhum cenário, não precisa, a gente não orienta a parar. Hoje a gente tem, porque a gente faz o cateterismo da radial, né? Que nem o cardiologista faz, por exemplo, para fazer o implante do stent, já duplamente antiagregar o paciente em sala quando faz o stent cardíaco. A gente não tinha esses catéteres compridos, então a gente percorre um longo caminho, mas o cateterismo pela punção radial é mais fácil da gente entrar na artéria, né? Se o paciente não tivesse sondado, eu ia dizer que é difícil a gente conseguir trazer o paciente para um IPSS leve, né? Então, eu acho que se ele não tivesse sondado, o único cenário da embolização para ele seria realmente se não houvesse como ele parar o anticoagulante. Sondado, a gente sabe que a gente tem bons resultados. Eu tenho 32 pacientes sondados, embolizados. A gente tirou sonda em 30. Então, para remover a sonda, ainda é uma técnica que, num paciente com múltipla comorbidade, pode ser usada assim como o laser, né? Vai muito bem também. Dr. Eduardo, é um bom candidato esse paciente para o ROLEP? Eu acho que sim. Ele é um candidato, um paciente sondado, mesmo anticoagulado. A gente vê a segurança nos guidelines, né? E a segurança na prática clínica também. Se possível, eu sempre paro o anticoagulante. A AS não, acho que não precisa parar a AS, mas os outros anticoagulantes, sempre que possível, a gente conversa com o cardiologista, vê se pode parar. Mas dá para se fazer também em vigência de anticoagulante. Acho que o Carlos nem falou, o Carlos falou tudo. Assim, depende do que tu tenha teu acesso, depende da tua segurança e da tua experiência, né? Mas vários trabalhos mostram a segurança de fazer o procedimento desses pacientes frágeis e anticoagulados. Eu acredito que uma próstata desse tamanho, a melhor forma de tratamento para ele seriam técnicas de enucleação. O paciente pode ter uma bexiga hipocontrátil, paciente sondado, mas para mim não vai mudar muito os resultados, que eu vou estar oferecendo a desobstrução máxima para ele. Então, sim, eu acho que ele é um ótimo candidato às técnicas de enucleação. Eu teria feito só uma ressonância magnética antes nele pelo PSA dele. Ele tinha um PSA que teoricamente era 12, uma próstata cerca de 90 gramas, com uma densidade de PSA um pouco mais alta. Então, uma das coisas que eu considero é a densidade de PSA na decisão terapêutica, né? Enfim, não é obrigatório fazer a ressonância, mas talvez me desse um dado a mais. E se a ressonância viesse talvez negativa, um paciente sondado, eu acho que eu estaria mais
confiável e confiante em já indicar diretamente cirurgia sem a biópsia. Enfim, é isso. Só deixa eu fazer mais um comentário. O nosso maior temor nos pacientes sondados são os pacientes que estão há muito tempo sondados e já estão fazendo infecção urinária de repetição. Como a gente vai promover a isquemia da próstata, a chance de ter uma prostatite pós-embolização começa a ficar muito alta. Então, a gente tem que discutir bem isso com o urologista e com o paciente, porque mesmo a gente trocando a sonda, fazendo antibiótico, já começando antes, uns dias antes, a gente tem essa chance, e se acontece a prostatectomia dentro da isquemia, é bem difícil tratar. No fim, esse paciente vai acabar em cirurgia aí depois. Esse paciente, no caso, ele estava há pouco tempo com sonda, mas, enfim, um assunto que a gente abordou, acho que ligeiramente com o Dr. Eduardo, foi o custo. Esse paciente era um paciente particular e que o limitante foi o custo, né? Quer dizer, esse paciente foi submetido a uma milling, uma suprapúbica. A gente parou o anticoagulante na véspera, retomou o uso 5 dias depois e teve um ótimo controle dos sintomas. Então, o que definiu a conduta, né, hoje em dia, na nossa realidade, muitas vezes é o custo. Então, só lembrando, né, Flávio, que tanto a embolização quanto o green light, né, a embolização a gente sabe desde o ano passado, né, mas o green light agora, a partir do dia 1º de agosto, entrou no rol, né, da ANS. Então, às vezes eu brinco que a gente pode tratar o paciente só pelo rol se a gente quiser, mesmo com próstata enorme. Eu posso embolizar ele e depois fazer uma vaporização, né, da próstata. Então, eu acho que sim, acho que a embolização, esqueci de comentar, mas ela tem um papel relevante, né? Eu sempre fui meio que dos poucos urologistas que defensor, né, quando vocês adquiriram expertise aqui, eu sempre acreditei que existe uma janela, né, de pacientes, e em especial, né, a gente está tratando cada vez mais pacientes frágeis, né, como o Duda colocou. Então, anticoagulados e pacientes que necessitam que a gente faça um procedimento com sedação, né, e sem suspensão das drogas. A gente sabe, né, das taxas dos pacientes que ficam ainda obstruídos, mas, enfim, em especial, né, também, Enio, não sei se não chegou a comentar, eu acho, mas quanto maior o tamanho da próstata, né, melhor a resposta na embolização. Tem isso, né? Às vezes a gente tem que cuidar aqui. Se o paciente está com o IPSS aí muito alto, muito sintomático, a gente não vai conseguir zerar ele, né? Trazer, às vezes, ele para uma qualidade de vida que ele está buscando, né? Então, tem que avaliar bem. Palavra o secretário mesmo. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Doutor Noronha. O que fazer com o paciente que está com foi suspenso a anticoagulação e usou NIST, e veio com um problema mecânico e teve que suspender a cirurgia? Alguém quer responder? Emboliza o meio... Eu sempre comento que depende da conversa que a gente teve antes, né, com o paciente. Tá. Eu não faço mais nada, né? Eu paro por aí, porque a não ser que eu tenha conversado com a família, eu tenha na retaguarda um green light, aí eu posso seguir. Mas sim. Quebrou a alça e não tem uma alça de reserva. O que faz com esse paciente anticoagulado? Anticoagulado é um problema. Já aconteceu isso, né, com o paciente não anticoagulado e eu terminar com RTU. Né, como o Benfica falou. Eu sempre digo, né, é difícil competir contra a roda. A roda foi inventada, a RTU é a roda. Né, todos os outros métodos eles são como uns detalhes diferentes da roda, né, uma roda, enfim, platinada, um pneu diferente, mas a roda sempre nos salva. Mas, realmente, caso de paciente anticoagulado, eu suspenderia o procedimento e reconversaria. É interessante, são muitos casos. E vou fazer uma observação, teve um caso parecido do Flávio, eu acho, que paciente anticoagulado com a próstata aumentada e na hora da citoscopia muitos cálculos. Então, depende do caso também. Daqui a pouco tu indica um procedimento, chega na hora da citoscopia, vai fazer uma outra situação que talvez tenha que mudar. Então, eu acho que é importante todo mundo estar versado, né, para quem tem residente aqui,
versado em todas as possibilidades terapêuticas dos pacientes, começando pelas mais simples, que é RTU, milling, transvesical, que a gente pode precisar delas em algum momento. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, algum comentário a mais? Acho que agora a gente pode encerrar. Eu agradeço, então, a presença de todos aqui. Acho que foi uma discussão muito importante, muito enriquecedora para nós. E vamos, então, dar seguimento à nossa jornada. Muito obrigado.